2022 já começou com tudo, mas ainda tem muita coisa por vir. Esse é um ano de eleições, então nesse vídeo eu vou te ajudar a se preparar para esse ano e, claro, preparar os seus investimentos para passar por essa turbulência. E antes de começar, deixa sua curtida no vídeo, se inscreva no canal para que os próximos conteúdos cheguem em primeira mão para você. Já sabíamos que 2022 provavelmente seria um ano bem turbulento por causa das eleições. Historicamente, ano de eleição é um ano que traz bastante volatilidade para o mercado, mas 2022 parece que vai ser um pouquinho pior. Calma que eu vou te explicar melhor. Historicamente, nos anos em que a gente tem eleição, a gente tem um cenário de muita incerteza. A gente não sabe quem que vai estar governando no final desse ano. E o mercado financeiro, ele vive de expectativas. O preço dos ativos hoje refletem o que o mercado espera para daqui meses, anos, muitos anos às vezes. A gente pega alguns títulos que são mais longos, que têm vencimento para 2050, por exemplo, eles já estão precificando o que deve acontecer lá na frente. Quando a gente tem um cenário de eleição, é muito difícil da gente precificar. A gente não sabe qual vai ser a política do país nos próximos anos. Então acaba sendo muito difícil da gente saber para que lado cada ativo vai. E é por isso que traz tanta volatilidade. Por exemplo, se a gente tem um candidato que traz um certo risco fiscal, um risco fiscal grande, por exemplo, prometendo que vai fazer 1000 investimentos, mas sem comprovar ou sem ter um plano de onde vai vir esse dinheiro, isso traz uma preocupação muito grande de que a gente não vai ter como pagar essa conta. Por outro lado, a gente pode ter um candidato que prometa um pouco menos, mas que traga um plano um pouco mais realista, que mostre de onde vai vir o dinheiro, para onde vai. Esse candidato ele traz um pouco mais de clareza e de certeza do que pode acontecer. Então são cenários bem diferentes. Mais uma vez, se a gente não sabe para onde vai, fica muito difícil precificar os ativos. Lembrando que aqui a gente não vai trazer nenhuma opinião política, apenas mostrar para vocês diferentes cenários, por que e como que isso vai afetar os investimentos, beleza? E por que 2022 está sendo pior do que os outros anos, né? Por que está mais atípico? Porque esse ano, ao que tudo indica, a gente vai ter uma eleição extremamente polarizada, ou seja, os dois principais candidatos têm visões completamente diferentes. Como eu falei, é muito difícil da gente precificar, porque se for para esse lado, o preço dos ativos deve ser bem diferente do que se for para esse. Então acaba oscilando muito entre um e outro, o que dificulta bastante a gente saber para qual direção a gente deve ir. E para piorar a situação, a gente ainda tem a nossa situação econômica que não está das melhores. A gente tem um cenário de inflação alta, taxa de juros muito alta, um risco fiscal muito alto e ainda, em ano de eleição, é comum que o governador, o governante, atual, acabe adotando algumas medidas populistas para conquistar ali um pouco mais de pessoas. E isso acaba envolvendo um gasto muito grande, um gasto maior do que deveria, o que aumenta mais ainda o nosso risco fiscal. Então a nossa situação econômica também não está ajudando. Independente de quem são os candidatos, de visão política, de partido, a gente ter uma eleição muito polarizada não é benéfica. Como eu falei, traz muita incerteza. É aí que a gente vai entrar agora em como eu faço para proteger os meus investimentos nesse cenário de incerteza. Em cenários de incerteza, é natural que o investidor seja mais cauteloso, queira correr menos risco. E o que isso implica? Muitas vezes sair da bolsa para investir em renda fixa, que é um título mais seguro, que traz uma rentabilidade mais garantida para o investidor. E o que isso acaba afetando? Muitas vezes vai afetar negativamente a bolsa e o dólar. A bolsa, porque o investidor
ele vai sair da bolsa, ele vai vender as posições para entrar na renda fixa. Acaba levando a bolsa para baixo. Já o dólar é porque o investidor estrangeiro acaba tendo mais medo de investir. Ele olha para cá e fala, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Então é melhor eu dar uma segurada e não investir por enquanto no Brasil. Isso faz com que o dólar acabe subindo. Claro que isso não é uma regra. Inclusive esse ano a gente já viu bolsa subindo pra caramba e dólar caindo pra caramba. Então o que eu falei parece não fazer muito sentido. Mas nada no mercado financeiro é regra. O que eu estou passando é o que normalmente acontece. Inclusive, as coisas nem começaram a esquentar. Então calma que tem muito para acontecer ainda. E como que eu faço para proteger a minha carteira? Adivinha só? Diversificando. Eu sei que eu sempre falo para você isso, como se fosse o segredo de tudo, mas a realidade é essa. Quanto mais diversificado você estiver, mais protegida a sua carteira fica. Por exemplo, você vai fugir de bolsa? Falar, a bolsa vai cair, então não vou investir? Depende. E se aparecer uma terceira via nesse meio tempo? E se aparecer um candidato que não está nem para um lado nem para o outro? Pode ser que a bolsa reaja positivamente a isso e dispare. E aí você fica de fora porque você ficou com zero exposição em bolsa. Então, o segredo sempre é diversificar, para que você fique preparado para diferentes cenários. Com certeza, é momento de ter mais cautela e tomar mais cuidado com ativos de risco, mas não significa que você não deve tê-lo na sua carteira de jeito nenhum. Claro que sempre respeitando o seu perfil de risco, mas podem existir excelentes oportunidades na bolsa, por exemplo. Podem ter empresas que estão baratas e esse vai ser o momento de comprar. Montando uma carteira de investimento bem diversificada, você fica preparado para passar por qualquer cenário. E para que você fique antenado, acompanhando tudo o que está acontecendo, fica de olho no nosso site, que a gente posta notícias ao longo de todo o dia para você poder acompanhar um pouco mais de perto como que estão essas eleições. Gostou do vídeo? Ele te ajudou a entender um pouco melhor onde investir esse ano? Então compartilha com seus amigos que também estão com medo de investir, para que a gente possa ajudar mais pessoas a investir melhor.